lá, contabilidade da pecuária. Então, a contabilidade da pecuária, ela envolve a contabilização de ativos vivos, né? Então, no Brasil, se produz bovinos, aves, suínos, e esses produtos são direcionados a tanto a comercialização interna dentro do país, como a exportação, né? Nós temos os maiores, ou um dos maiores rebanhos do mundo, né? Porque nós perdemos apenas para a Índia em termos de rebanho bovino, né? Já que na Índia a vaca é um animal sagrado. No Brasil, isso deu-se início no final da década de 60. A atividade de pecuária é protegida por legislação, né? E considerada fundamentalmente do ponto de vista quantitativo, né? Dentro da contabilidade da pecuária, nós temos um crescimento em função de duas formas: ganho de peso, né, e crescimento. Além do ganho de peso e do crescimento, nós temos o aperfeiçoamento das raças. Então, nós temos raças misturadas e temos raças puras de origem, as chamadas PO, né? E atualmente a gente utiliza sistemas de controle gerencial para calcular o custo do animal, né? Desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele é abatido. A pecuária não se refere especificamente a animais bovinos, né? Mas, de forma geral, gado refere-se a aves, né? Gado avícola, a suínos, gado suinícola, né? Carneiros, ovelhas, e etc, né? Então, o gado em geral, né, seja ele gado bovino, suíno ou os demais, são criados para, no caso, né, serviços, né, ou consumo doméstico ou para fins industriais e comerciais. E ainda podem ser classificados como gados de trabalho, né, ou de reprodução ou de leite e corte. Tá? Então, o gado de trabalho pode ser o cavalo, né, pode ser o burro, né? Ou qualquer animal que sirva para finalidade de trabalho dentro da propriedade rural, né? O animal também pode ser de gado de reprodução, quando esse animal então reproduz, né? E também pode ser animal de corte, ou seja, que é destinado para abate, ou animal de leite, que é destinado para a produção leiteira. Dentro do sistema de produção, nós temos dois sistemas, né? O sistema extensivo, que é o gado criado em grandes extensões de terra, e o sistema intensivo, que é aquele sistema que o gado é criado através de rodízio, de pastagem, né? Ou em regime de confinamento. Então, do sistema extensivo, nós dependemos dos recursos naturais, né? Ocorre em grandes faixas de terra, e o ciclo operacional normalmente é longo, correspondente de no mínimo 3 a 5 anos. No sistema intensivo, tá? A gente tem a parte de formação de pastagem, a gente tem melhorias nas condições de alimentação, como suplementação de ração, associada com pasto, né? Mais confinamento, melhorias na questão sanitária, como, por exemplo, a distância entre curral e rebanho, e adaptação de raças mais produtivas dentro de uma determinada região. Existem dois tipos de pastagem: pastagem natural, que é o pasto nativo, né? E não cultivado, e a artificial, que é o pasto formado como se fosse uma cultura, ou seja, você forma pastagem e depois você coloca os animais nela. O pastoreio ou sistema de condução
do rebanho pode ser feito contínuo, né? Ou em rodízios com a utilização de vários espaços de pasto para rotação dos rebanhos, né? Ou contínuo, quer dizer em grandes pastagens, tá? Quanto à questão alimentar, nós temos duas formas, né? A silagem, que é uma forma de alimentação, e a fenação, quando se tem a dessecação de plantas. Quais são as vantagens da silagem? Né? Um alimento suculento, barato, pode ser usado o ano todo, né? Alimenta muitos animais, diminui o custo de produção, enquanto que a fenação, a prática é simples, permite o uso de diversas espécies de forrageiras, pode ser guardada há muito tempo, ou seja, fácil de armazenar. Quanto às formas de reprodução, né? Nós temos três formas, né? Por meio do reprodutor ou touro, né? Por meio de inseminação artificial ou por meio de montagem controlada, né? Quando você controla a monta do animal. Essa aqui essa por meio do reprodutor touro é a mais comum que tem. Você deixa o animal no pasto e ele vai lá e reproduz com a fêmea, ou a matriz, né? A inseminação artificial não necessita de um reprodutor. O produtor rural pode comprar o sêmen e ele mesmo fazer a inseminação. Ou então a monta controlada, que é quando você não possui o reprodutor, mas você contrata o reprodutor para fazer a monta. Quantas as especializações, né, das propriedades pecuárias, né? Ou quanto às formas de criação, vamos dizer assim, né? Nós temos três formas: cria, recria e engorda. A cria é a atividade básica, né? Ou seja, é a atividade onde você tem a criação do bezerro. Então, se uma determinada propriedade rural possui apenas a cria, então ela vai ter várias matrizes, e essas matrizes vão gerar vários bezerros. E essa propriedade vai realizar a venda dos bezerros após o desmame. Na recria, né, nós temos uma segunda atividade, onde a propriedade rural adquire o bezerro desmamado, né, e ela realiza o processo de engorda até que ele vire um novilho magro. E aí depois a empresa ou a fazenda comercializa, né? E a atividade de engorda é justamente a aquisição do novilho magro da empresa que produz, né, a engorda até a venda, até a fase de novilho magro, e desse ponto em diante faz-se a engorda até o ponto de abate. Mas podem existir propriedades rurais que envolvam, né, as duas primeiras aqui, por exemplo, cria e recria, né? Ou então que envolvam, por exemplo, recria e engorda, ou então que envolvam os três ciclos, né? Cria, recria e engorda. E aí a gente vai ver algumas situações, né? Onde a gente vai ter cria, recria, engorda, tá? Como manusear o rebanho, né? Como você maneja o rebanho? Você tem a fase de desmame, né? Tem a descorna, tem a pesagem, marcação e a castração. Essas são as etapas de manejo do bezerro, né? Ah, o rebanho ele é classificado então por de acordo com as categorias, né? Bezerros e novilhos. Os bezerros e as bezerras, né? Tanto macho quanto fêmea, e novilhos e novilhas, tanto macho quanto fêmea, né? E como é que é calculado o custo do bezerro? Bom, nessa fase aqui, ó, nós apuramos o custo do bezerro através do quê? Através do custeio por absorção. Então, a gente junta todos os custos de produção relevantes à manutenção do rebanho naquele período, né? E aí a gente faz o rateio dos custos aos bezerros nascidos. Então, essa é a forma que se encontra de fazer esse cálculo aqui, né?
do custo do bezerro. E para que isso se torna fundamental? Para verificar se existe viabilidade econômica de produção do bezerro, né? Se existe crescimento patrimonial, né? Se existe, né, aqueles ciclos, a possibilidade de manutenção dos ciclos, cria, recria, engorda, e para verificar se existe a possibilidade de rentabilidade na hora da venda do bezerro ou do novilho, né? E aqui ainda, dentro do custo do rebanho, né, ou do custo do bezerro, nós temos alguns métodos que a gente utiliza, né? Que é o custo médio do rebanho, onde se calcula o custo de formação do rebanho e rateia-se aos bezerros nascidos e aos novilhos. Custo médio dos reprodutores, onde leva em consideração o custo dos reprodutores. Custo específico, onde nós tratamos o custo de acordo com a categoria, então o custo da categoria do bezerro é atribuído ao bezerro nascido. O custo do novilho é atribuído ao novilho em formação. E o custo corrigido é quando você corrige a defasagem de custo através da atualização a valor de mercado. Qual desses que nós vamos trabalhar? Esse primeiro aqui, ó, custo médio do rebanho, tá? E como é que ele funciona? Você divide o custo do rebanho, né? Você calcula todos os custos relativos à manutenção do rebanho e divide pelos bezerros nascidos naquele período, tá? E, como o valor é encontrado, apropria-se os custos médios para todo o rebanho do ativo circulante. Então, de outra forma, como é que a gente faz? Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos aqui um exemplo. Ó. Nós temos o ativo circulante, e aí nós vamos ter os itens de custo de formação do rebanho, como salário, sal, ração, exaustão da pastagem, depreciação dos reprodutores, manutenção de cercas, assistência veterinária, outros gastos que são associados diretamente ao custo do rebanho em formação, e aí forma-se o custo do rebanho em formação e depois rateia-se aos bezerros nascidos ou aos novilhos, tá? Aqui mais abaixo tem bezerros e novilhos, ó. Bom, voltando lá, né? Aí aqui vai falar um pouco sobre o custo médio dos reprodutores, custo específico, custo corrigido, e vamos falar um pouco sobre seleção para o gado de corte. Então, como é que se seleciona o gado para corte, né? Ou para reprodução também, né? Nós olhamos a questão da fertilidade, da habilidade materna, taxa de crescimento até o ponto de abate, eficiência ou rendimento alimentar e rendimento de carcaça. E após fazer essa seleção, né, nós destinamos os animais ou para abate, quando eles são destinados ao frigorífico, ou para reprodução. No caso, você retira a fêmea e destina ela para a reprodução. Você reclassifica ela no ativo não circulante imobilizado e destina essa fêmea, então, para a reprodução. Comercialização. Como se dá a comercialização? É simples. Executa-se a baixa do estoque de animais, né? E debita-se custo do rebanho em formação. Aqui vai falar um pouco sobre transporte de gado, né? Os entrepostos, né? Safra entre safra, né? Ou seja, existem dois períodos, né? O período de safra entre janeiro a julho
e o que é considerado período de água, então isso é um aspecto sazonal. E tem a entre-safra, que é o período que compreende de julho a dezembro, que é a fase da seca, né? Então, na fase da seca, existe forte tendência de aumento do preço da carne e o rebanho deixa de ganhar peso, diferente da safra, né? Que normalmente é onde ocorre o ganho de peso. E como que se avalia, né, a carne? Em razão do peso, do custo, maximização do lucro, raça, né, e padrões de qualidade. E a contabilidade da pecuária, como que se faz, né? Bom, a gente faz a avaliação de estoque pelo valor de custo, né? Nós também consideramos o custo de transferência. Nós utilizamos sistemas do PEPS, né? O EPS e média ponderada. E também utilizamos o custo de manutenção do rebanho, depreciação, exaustão, alimentação, mão de obra, encargos, medicamentos, sal, ração, etc. Isso a gente faz na contabilidade da pecuária. E como que nós contabilizamos o estoque? Através de classificações, né, de rebanho e informação. Então, aqui vocês têm um exemplo de categorias existentes do ativo circulante estoque. E aqui são classificados dentro do estoque os animais destinados ao crescimento, para posterior venda ou abate, né? Então, nós temos os bezerros de 1 a 12 meses, né? Que depois de 12 meses eles ganham peso, eles engordam, crescem e se tornam novilhos de 13 a 24. Então, a gente tira eles dessa classificação e passa para essa. E depois de 24 meses ou 2 anos, a gente tem uma nova fase, né? Que é a fase em que os novilhos entram em experimentação, ou seja, eles podem virar reprodutores, né? Ou irem para abate, da mesma forma que as novilhas. Após os 24 meses, elas entram em fase de experimentação. O que é essa fase de experimentação? Elas são analisadas do ponto de vista da capacidade de reprodução. Então, esses animais são testados a fim de verificar se eles podem reproduzir. Se eles puderem reproduzir, tanto o macho quanto a fêmea são reclassificados do ativo circulante estoque para o ativo não circulante imobilizado. Em duas contas, os novilhos em experimentação passam a ser reprodutores no ativo não circulante imobilizado e as novilhas em experimentação passam a ser matrizes no ativo não circulante imobilizado. Continuando, né? Uma vez que esse novilho em experimentação não foi aprovado para virar reprodutor e essa novilha também não foi aprovada para virar matriz, eles são reclassificados numa outra conta, chamada de novilho de 25 a 36 meses. Então, nessa fase aqui, ó, tanto o macho quanto a fêmea, eles passam por um processo de terminação ou de engorda, tá? E aí, após isso aqui, eles são vendidos, né? Ok? Ou seja, eles passam a se tornar touros e matrizes descartadas e são reclassificados em novilhos e novilhas de 25 a 36 meses. Tá? Eu posso ter uma situação em que eu tenha rebanho bovino em trânsito, como por exemplo, transferido de uma fazenda para outra, e eu também posso ter outros tipos de rebanho, como equinos, caprinos, ovinos, suínos, tanto dentro do ativo circulante estoque, né? Como posso também ter lá no ativo não circulante imobilizado os rebanhos permanentes, né? Como touros, matrizes, né? Animais de trabalho, animais de cria, ou aves de cria, né? Animais, por exemplo, gado de leite, que viria aqui também no ativo
não circulante imobilizado. E esses animais que estão classificados aqui no ativo não circulante imobilizado, eles são considerados equivalentes a um equipamento, a uma máquina de uma indústria. Então, eles sofrem depreciação. Todas as vezes que as matrizes geram bezerros, elas sofrem um período de depreciação acumulada. Todas as vezes que os touros realizam a monta, né, ou a reprodução, eles também sofrem depreciação. Tá? E essa depreciação vai determinar o tempo de vida útil desse animal. Então, os touros normalmente têm um tempo de vida útil de 8 anos, ou 12,5% de taxa de depreciação anual, e as matrizes têm uma vida útil de 10 anos, ou uma taxa de depreciação anual de 10%. Então, dito isso, né, nós finalizamos aqui a parte de apresentação. Né? Então, eu destinei uma parte, né? Quer dizer, eu destinei esse capítulo, passei para vocês lá, o capítulo 7, que trata da contabilização pelo método de custo. Mas também tem o capítulo 6, que vai envolver toda a parte introdutória, essa parte que a gente discutiu, como os tipos de atividade de pecuária, como cria, recria e engorda, as diferentes mesclas das atividades, como cria, recria, cria, recria e engorda, né? Classificação do gado no balanço patrimonial, né? Então, ele pode ser classificado no ativo não circulante imobilizado, como eu falei, gado reprodutor, gado de renda, animais de trabalho. E no ativo circulante, você classificaria todos os estoques de todos os tipos de gado, aves, suínos, ovinos, caprinos, peixes, e pequenos animais destinados à venda. Como eu falei, esse animal, uma vez que ele está no estoque, ele vai crescer, vai engordar, ou seja, existe uma evolução biológica. Então, nós tratamos esses animais como se eles fossem ativos biológicos, tá? Existe o ganho de peso, existe o crescimento, né? E esses animais, eles obviamente vão mudar a sua genética ao longo do tempo. E à medida que eles vão mudando a sua genética ao longo do tempo, eles vão se transformando, ganhando peso, ficando maiores e mudando a sua categoria, né? De bezerros até 12 meses, eles passam a ser novilhos a partir do 13º mês. E o que vem a ser curto e longo prazo na pecuária? Esse curto e longo prazo na pecuária, de acordo com a legislação, a lei das SA, dispõe o seguinte, tá? Que o curto prazo ele pode variar muito de, de um ciclo para outro. Mas o que determina mesmo o curto prazo, né, é o ciclo operacional, ou seja, é o ciclo de operações de cria, recria e engorda. E normalmente esse ciclo ele varia de 3 a 4 anos, tá? E o que significa isso? Significa que uma vez que os ativos biológicos constarem em estoque no ativo circulante, eles serão classificados como curto prazo, tá? E o que seria o longo prazo? Bom, se o curto prazo é até 3 anos, após 3 anos é que se classificaria como ativos de longo prazo, como, por exemplo, ativo não circulante, imobilizado. Então, aqui nós temos o plano de contas, né? Onde a gente já falou sobre a classificação dentro do ativo circulante, dos ativos biológicos, né? Então, mais uma vez, estoques.
bezerros, novilhos, novilhas, novilhos 19,36, novilhos acima de 37, acima de 19, garrotes, imobilizado, reprodutores e matrizes. O que mais vai no imobilizado? Terras, pastagens, todo gasto com formação de pastagem inicialmente é contabilizado no ativo não circulante imobilizado. Tanto as pastagens artificiais formadas como as naturais, né? As benfeitorias também são classificadas no ativo não circulante, imobilizado, instalações, né? Prédios, máquinas, né? Animais de trabalho, como eu falei, animais de cria. E a demonstração do resultado do exercício, como que funciona? Bom, você vai estruturar a demonstração de resultado da seguinte forma: receita de gado, de venda do gado bovino, né? Menos o quê? Menos o custo e as despesas, custo do gado vendido e as despesas operacionais do período, né? E o que, que vai formar o custo do rebanho em formação, ou custo de produção? Né? Os salários, né? Mais os encargos, né? Manutenção, combustível, consumo de luz, energia, seguros, depreciação, né? Fretes, sal, ração, farelos, medicamentos, manutenção de cerca, conservação de pastos, aluguéis de pastos ou arrendamento, depreciação das matrizes, depreciação dos reprodutores, gastos com rastreabilidade, material de inseminação. Então, tudo isso vai formar o custo do rebanho. E quais seriam os custos indiretos? Todos os gastos indiretos ao rebanho, como despesas com gados, despesas com veículos, com tratores, casa de força, despesa de comunicação, financeira, depreciação de componentes de fazenda, entre outros itens. Então, fechada essa parte aqui, né, voltamos ao capítulo 7 e aí nós vamos falar sobre o custo, o método de custo, o método de contabilização pelo custo. Tá tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não, né?